rapaziada, sejam bem-vindos a mais um podcast do Status Questiones. E hoje eu vou falar sobre um assunto que requer, na verdade, muito tempo para falar, porque ele envolve várias coisas, certo? Principalmente porque quando a gente fala de ciência, o conceito de ciência, ele é um conceito que até dentro da próprio desenvolvimento, do pensamento humano, da filosofia da ciência, ele é controverso, Porque existem escolas que dizem que todo tipo de ciência é uma ciência que tem que copiar os métodos e procedimentos da física, especialmente quando nós falamos de experimentos empíricos, a capacidade de se realizar experimentos controlados. Outro, quase como realmente uma imposição, do método empírico dos testes controlados, propriamente ditos. E existe uma noção de que as ciências, elas são, de certa forma, o seu proceder, existe uma limitação maior ou menor para a empiria, a depender do objeto de estudo, né? E quando se fala que economia não é ciência ou economia é ciência, primeiro de tudo a gente tem que entender o que é o campo de estudo conhecido como economia. Bom, etimologicamente, economia significa norma do lar, ou economos, que vem do grego, que vem dos escritos geralmente atribuídos a Aristóteles, mas que podem ser de algum outro autor peripatético, da escola de Aristóteles. E o que isso tem a ver com economia enquanto o campo de estudos modernos que a gente tem? A economia surgiu como economia doméstica, que basicamente hoje seria transcrito para as finanças, O econômo, basicamente, é um gestor financeiro de uma casa, certo? Ou, no caso de uma empresa, o gestor financeiro de uma empresa. Então, assim, o setor financeiro, basicamente, é o que era a economia doméstica, há uns bons anos atrás, na filosofia clássica. O que é a economia, a ciência econômica? Veio daquilo que se chama economia política. Por que economia política? Porque tem a ver com o setor público, tem a ver com o Estado? Não. Economia política porque é a economia da cidade, a economia da polis, certo? Então, é justamente o estudo, da organização dos recursos da sociedade. E se a gente for falar numa terminologia mais técnica, justamente a ciência que estuda a alocação de recursos escassos na sociedade. Recursos escassos implica em que existe uma exclusão mútua para as várias aplicações possíveis de um recurso material, especialmente material. E essa limitação natural é o que fundamenta a ideia de escassez. Essa limitação do meio de ação em função dos múltiplos fins que ele pode servir para. As múltiplas potências, mas que são mutuamente excludentes quando elas se atualizam, quando elas são tornadas ato, basicamente. Certo? Mas por que ela é uma ciência? O que é uma ciência? O que é uma episteme? A episteme vem justamente dentro do desenvolvimento da filosofia, da ideia de conhecimento justificado. Você tem várias etapas e tipos de conhecimento diferente. Você tem, inicialmente, o conhecimento da gnose, que é um conhecimento místico. Esse, sim, é um conhecimento supersticioso, comumente associado à astrologia. O conhecimento simbólico da alquimia e a poética, de maneira geral. Depois desse conhecimento de uma unidade não diferenciada, mas sempre analógica, do reino da simbólica, você passa para o reino da retórica, para o reino da persuasão, que você já tem alguma probabilidade, baseado em crenças comuns, o doxa, de que as coisas são do jeito que elas são, mas é só um conhecimento aparente, certo? Da maneira que que as coisas aparecem, o que significa não que necessariamente elas sejam totalmente diferentes da maneira pela qual elas aparecem, mas que não necessariamente elas são exatamente da maneira que as pessoas acreditam que sejam, baseadas na sua experiência imediata com o objeto. Depois disso, depois do doxa e do campo da retórica, a gente entra no campo da dialética, que é justamente as disputátios, a disputa das questões, as várias hipóteses que são formuladas acerca de um problema, que serão testadas propriamente com a realidade propriamente dita, principalmente quando a gente fala da capacidade de se realizar experimentos controlados. Também é um negócio que foi evoluindo com o passar do tempo,
Não foi algo que foi simplesmente dado pronto, especialmente quando a gente fala de ciências da natureza. E justamente pelo preconceito da filosofia, boa parte também desse preconceito foi passado para a visão da economia enquanto ciência. Tanto por parte dos economistas matemáticos e fisicalistas, quanto pelos detratores da economia, que são externos ao estudo da economia, né? Que realmente não estudaram propriamente a economia, mas a julgam como uma pseudociência, talvez em grande parte pelo fracasso das teorias econômicas matemáticas, que justamente não compreendem que a natureza do objeto de estudo não é tal qual as ciências físicas, mas isso também vai entrar numa questão de filosofia da mente. Então você vê o nível da complexidade, né? Mas da mesma forma, pelos mesmos motivos, né, pelo qual essas pessoas seriam detratoras da economia enquanto ciência, elas também deveriam necessariamente, pelos mesmos motivos, que são os motivos em última análise, que diferenciam as ciências sociais das ciências naturais, aplicar isso a toda sorte de ciência social e também da psicologia. Então, é uma condição, sim, necessária dos detratores da economia aplicar as mesmas conclusões à psicologia e ciências sociais de maneira geral, como pseudociência, certo? E isso geraria alguns outros problemas, mas para essas pessoas, mais no sentido social, o que geraria um juízo de valor pelo qual elas tentariam diferenciar, né? Que essas outras ciências não são pseudociências, mas a economia sim, mas é assim, tal qual a crítica do Wegelin, que se aplicava ao gnosticismo, ao positivismo, etc., também se aplicava ao nazismo, o mentor dele se viu forçado a defender essas ideologias como uma consequência dos argumentos dele. E assim, é uma consequência necessária também daqueles que julgam a economia como uma pseudociência, julgar toda a sorte de ciência social ou que lida com o ser humano da mesma forma, exatamente pela menor regularidade e determinação causal que existe no comportamento humano, ao contrário de fenômenos naturais, certo? Embora ainda existam alguns campos da ciência natural que exista alguma incerteza, ainda é uma incerteza probabilística, certo? Voltando agora à questão da economia, a economia enquanto uma ciência, ela é vista pelo ponto de vista fisicalista ou panfisicalista, que acredita que toda ciência deve proceder tal qual a física, espera que para que a economia seja uma ciência, ela seja passível de realização de testes controlados para isolar de uma maneira matemática e perfeita e mensurável, ou seja, tudo tem que ser mensurável, certo? É a ciência da mensurabilidade. Você tem que poder mensurar o nível de correlação das variáveis e provar de uma maneira puramente matemática a sua relação causal. E aí a gente tem, propriamente além do discurso dialético, a gente tem o discurso analítico, que basicamente é um discurso puramente lógico, descritivo, que seria já o nível mais elevado de discurso e o tipo de conhecimento mais elevado, que seria praticamente a forma de descrição de manuais e tratados. Mas isso não significa que essa é a verdade última sobre a ciência, mas que é mais ou menos alguns pontos um pouco mais pacíficos, mas nunca exatamente consenso. Né? Consenso científico é uma palavra complicada. Tá. Então, a economia matemática, ela vai tentar transformar a economia numa física, na qual todas as suas teorias têm que ser reduzível a variáveis mensuráveis ou variáveis aproximadas mensuráveis, e fazer testes, né, com base em estatística econômica, para medir o grau de correlação e também fazer, através do tratamento de dados, a substituição dos testes controlados por, basicamente, uma manipulação desses dados para tentar reduzir ao máximo a interferência de outras variáveis perturbadoras do sistema, né? Então vocês já viram o tamanho do problema e por que que é tão complicado, principalmente pessoas de fora que não entendem economia, querer dizer que economia não é uma ciência ou que é uma ciência, porque é uma discussão complexa e que várias pessoas têm visões diferentes sobre o que é ciência. Alguns têm uma visão mais abrangente, outros têm uma visão mais estrita e fisicalista do que é ciência, que também partilha de uma cosmovisão materialista.
que enxerga a substância última puramente a matéria, né? Que basicamente seria a potência pura. A matéria em si ela não é sequer inteligível sem ela ser informada, mas isso já é uma questão de filosofia. E aí você percebe, cara, beleza, mas e aí? Economia é uma ciência ou não é? Os economistas fisicalistas vão dizer que é, né? E que é uma ciência que, assim, o seu progresso é sempre relativo e tal, assim como a ciência natural também. Uma hora ela pode dizer uma coisa e outra hora uma hipótese pode ser falseada, e é uma coisa que os cientificistas não entendem. Eles tratam a ciência de uma forma dogmática, que isso é propriamente um raciocínio anticientífico, né? Justamente porque o raciocínio científico é falseável, acima de tudo. Essas pessoas também querem julgar a economia como não sendo uma ciência, porque a economia matemática, da mensurabilidade precisa das coisas, ela falha comumente em fazer suas previsões. Mas é justamente porque a economia matemática parte de uma série de pressupostos sobre o comportamento humano, seja sobre racionalidade ou até sobre viés, que vai acreditar que existe uma certa regularidade no comportamento humano, mas o próprio comportamento humano muda de acordo com as experiências e com as expectativas que são formadas acerca dessas experiências. Mas como isso não é mensurável, não seria relevante para o economista matemático e nem para o fisicalista que julga a economia como uma pseudociência levar em consideração essas coisas. Porém, na teoria econômica, até mesmo dentre os economistas mais fisicalistas, está se passando a levar mais em consideração a questão das expectativas e do acúmulo de experiências dos agentes econômicos, né? Então, assim, a economia é uma ciência? Sim, mas ela é uma ciência no sentido mais antigo do termo, que é um conhecimento, de certa forma, sistemático, não sistemático no sentido de um sistema fechado, mas sistemático no sentido de organizado, com conceitos de uma relação lógica entre eles, bem estruturada, uma taxonomia. E esse conhecimento é justificado. E esse conhecimento, ele é baseado, em última análise, sim, na experiência, tanto na experiência interna, porque tem dois tipos de experiência, quanto na experiência externa e observação do mercado e, assim, um conjunto restrito de coisas que a gente consegue mensurar. Mas ele não é tal qual uma ciência natural que permite experimentos controlados e uma redução a uma ciência de mensurabilidade. É uma ciência no sentido mais antigo do termo, uma episteme, tal como a filosofia é uma episteme, né? Então esse é o grande ponto sobre a questão da economia ser uma ciência. É uma questão que envolve a cosmovisão, então, em última análise, a visão, né, da realidade, da substância última, da metafísica. É uma discussão metafísica. É uma discussão epistemológica, porque é uma discussão sobre a natureza da ciência, sobre a filosofia da ciência. E é uma questão também sobre a filosofia da mente, né? Que é justamente a natureza da mente humana. Então envolve também essa questão da natureza da mente e também sobre as visões de ciência como o positivismo, que vai acreditar que toda ciência é necessariamente uma ciência de um progresso científico e que se fundamenta em última análise em testes empíricos, né? Enfim, existem outras questões para a gente levar em consideração, mas perceba que responder se a economia é uma ciência ou não é uma questão complexa e que você dá uma resposta breve e até em tom cômico é uma forma leviana de tratar uma questão importante. Beleza? Então é isso. Forte abraço a todos e, como sempre, omnia unus est, unum omni est. Tudo é um e um é tudo. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.